Então vamos ler a palavra de Deus e comentar. E eu creio que é um momento de reflexão. Todos a maioria estão confinados em casa e estão passando um momento um momento surpreendente, né, inesperado, inusitado na humanidade. Então Deus está falando nesse tempo. E é muito importante entender os tempos, tá? E nós vamos ler a palavra de Deus, que vai falar apenas um versículo, que na verdade está aqui em 1 Crônicas 12:32, e fala dos filhos de Issacar. Ali, na verdade, é só um fragmento desse versículo que ela está enumerando as tribos que se uniram a Davi naquele momento para formar um grande exército. Então, de todas as tribos vieram e todas tinham as suas especialidades e todas as tribos tinham características próprias. E é interessante que aqui no versículo, estamos lendo aqui, versículo 32 diz que vieram guerreiros de todas as tribos e dos filhos de Issacar, entendidos na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer. Vieram 200 do seu chefe e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então, aí estava se juntando um grande exército para Davi, então, iniciar seu reinado em todo Israel, né? Que ele reinou um período em Judá, depois em todo Israel. Aqui, então, estavam todas as tribos se unindo a ele, formando um poderosíssimo exército que nunca perdeu uma batalha. Essa é a característica de Davi, um guerreiro poderoso, nunca perdeu uma batalha. Teve momentos até de fraqueza, mas nunca perdeu a batalha, porque Deus tinha uma aliança com ele, uma aliança de guerra. E quando Deus tem uma aliança com você, naquela área, não tem como você perder, não tem como falhar. Por isso que é importante você chegar no nível da aliança. Salmo 25:14 fala bem claro, né, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Então, quando você conhece a aliança que Deus tem com você, em que área que está essa aliança, em que área que essa aliança ela se manifesta, ali você é muito forte, ali você é invencível, ali você é um destaque, não para você, mas para a glória de Deus, é lógico. E Davi era um destaque em muitos sentidos. Um deles era essa unção de guerreiro que ele tinha, invencível, imbatível, né? Mas então vem aqui a tribo de Issacar. E qual a característica dessa tribo? Dizia aqui, então, a minha versão diz que entendidos na ciência dos tempos. Entendidos na ciência dos tempos. Esse é o tema da mensagem, a ciência dos tempos. E noutra versão diz conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Eu creio então que o exército não fazia nada, né, sem antes consultar, lógico, a Deus, mas havia ali a tribo de Issacar como uma tribo que tinha um discernimento muito grande. A pergunta é, você está discernindo o tempo? Você está entendendo esse tempo? Pergunta a qualquer pessoa do Brasil, no mundo, você está entendendo esse tempo? Assim, se é um tempo de pandemia, é um tempo de coronavírus, é um tempo das pessoas evitarem contatos uns com os outros, é um tempo de grande contágio de uma enfermidade, é um tempo de recessão também, empresas estão parando, é um tempo de fronteiras fechadas de muitos países. Essa leitura é uma leitura, lógico, razoável, e você pode até pela mídia descobrir, mas eu estou falando agora de um discernimento espiritual. Issacar não apenas lia os jornais, né, ou assistia os telejornais, contextualizando hoje, se tivesse hoje, não, eles tinham conhecimento dos tempos, olha só, eles tinham lá entre eles, essa é uma tribo profética, né? Porque a tribo de Issacar, ela cooperava com Deus para o cumprimento de seus planos na terra. Eles enxergavam o que nenhuma outra tribo podia ver. As tribos tinham discernimento, mas eles tinham mais, né? A ciência do tempo é parceira do dom de discernimento de espíritos e a capacidade de discernir a intenção dos corações dos homens, as astutas ciladas do diabo e os propósitos do coração de Deus.
Então, repetindo que a ciência dos tempos lida com essas áreas, a discernir a intenção do coração dos homens, que só Deus conhece, é lógico, mas quem tem essa ciência, esse discernimento, pode saber quando Deus revela, e também as astutas ciladas do diabo, né? Porque o diabo está sempre armando laços e tem que conhecer que tempo você está vivendo, que momento você está vivendo e o que está acontecendo ao seu redor no reino espiritual. E também conhecer os propósitos do coração de Deus. A pergunta é, será que nós estamos alinhados com o coração de Deus? Se você não conhece os tempos, você não está. Pode acontecer, você está até na contramão, pensando que está indo para o lado certo, está indo para o lado errado. Cuidado, né? Então, essa questão da ciência do tempo é extraordinária, porque a história não está resolvida como um destino inevitável. Nós podemos interferir e afetá-la para cumprir propósitos específicos de Deus que não aconteceriam sem a nossa humilde e submissa cooperação com Ele. Significa que Deus quer fazer coisas na Terra e essas coisas só vão acontecer se você discernir os tempos. Se você tiver o discernimento. Deus quer fazer coisas na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua cidade, quem sabe na sua nação, ou até em algumas nações. Essas coisas só vão acontecer se você discernir o tempo. Se você entender que tempo é esse, que tempo nós estamos vivendo. E em Atos 17, 24, quando Paulo está aqui discursando, se não me engano, em Atenas, e ele está falando com os gregos, e os gregos estavam impressionados com o discurso dele, mas ele vai muito fundo, porque os gregos discutiam poesia, filosofia, e Paulo vai muito além, diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então Paulo fala aqui de algo que os gregos não estavam acostumados a ouvir, que Deus fixou os tempos previamente estabelecidos por Ele mesmo. Deus estabeleceu os tempos. Então tudo que está acontecendo, gente, o coronavírus, enfim, essa convulsão social, esse abalo das nações, todas as questões políticas, econômicas, nada é surpresa para Deus, pelo contrário, Ele determinou esse tempo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E, inclusive, diz, há tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar. Olha, pode ser que estamos vivendo em tempo de guerra, na verdade. Há um tipo de guerra, uma guerra bacteriológica, uma guerra que está aí afetando muitas pessoas, algo do micro-organismo que está aí, um vírus, né, terrível e altamente contagioso, é uma guerra. Mas, na verdade, Deus, Ele controla todas as coisas, tá? E Ele controla os tempos e as estações. Quando Daniel discerniu o sonho do Nabucodonosor, ele ficou muito feliz porque o Nabucodonosor ia até matar todos os sábios e os astrólogos, magos, etc., que estavam ao seu redor, porque eles não conseguiam descobrir o sonho dele e nem a interpretação. E Daniel disse para o rei, fica tranquilo, eu vou orar. E Daniel tinha essa mesma unção da tribo de Issacar, discernir os tempos. Então ele foi orar. E ele recebeu a revelação e a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. E ele, num cântico de alegria, de vitória, em Daniel 2:20, ele diz, seja bendito o nome de Deus, de eternidade, eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha só. Ele muda os tempos e as estações. Como que Deus pode mudar as estações? Porque a Bíblia diz que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Né? E muitas vezes você está num tempo de colheita, e às vezes a colheita não é boa. Pode acontecer.
Você pode ter plantado um casamento ruim, está colhendo esse casamento, pode ter plantado um relacionamento deficiente, desajustado com seus filhos, imperfeito, e lá na frente isso tudo vem como uma grande colheita, que você vê um tempo de colheita. A Bíblia diz que pela sua graça e misericórdia, Ele pode até mudar esses tempos, se você clamar. Interessante, o povo de Israel estava no Egito e era um tempo de escravidão, e eles clamaram. E quando eles clamaram, Deus falou com Moisés: desce para o Egito, vai lá, vai libertar meu povo, que ouviu o seu clamor. Aquele tempo de escravidão mudou porque o povo clamou. Tá? Então, clame ao Senhor. Salmo 103 fala assim, que Ele não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Significa que em algum momento Ele vai parar, mesmo que você esteja colhendo algo que negativo, algo que veio, uma semeadura ruim, mas Deus pode mudar isso. É lógico que pela sua graça e misericórdia. Jeremias também diz: as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Ele fala: bom é ter esperança no Senhor, bom é esperar a salvação do Senhor em silêncio. Ainda ele fala: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ele está dizendo o seguinte: pode clamar, Deus vai ouvir. Falando sobre a ciência dos tempos, Daniel, que foi um dos profetas que teve visão também apocalíptica, né? Porque Deus revelou para ele, como alguns outros profetas também do Velho Testamento, mas ele foi um dos que mais descreve fatos que só João viu na revelação do Apocalipse. Inclusive, para interpretar Apocalipse é muito importante conhecer as profecias de Daniel. Ele fala inclusive do anticristo, ele fala dos reinos que vão se levantar, né? Ele fala dessa união dos povos, de várias nações, e que virão contra o povo de Deus. Tudo isso que, de uma certa maneira, Jesus repete no sermão profético, e depois vemos no Apocalipse, Daniel já falava sobre isso, né? Mas é interessante que o ministério profético compreende o tempo de Deus e entra em cooperação com Ele para gerar o seu cumprimento. Então, entende o tempo de Deus, entende o que Deus quer fazer, só que para Deus fazer algo na terra, tem que ser gerado aqui. A pergunta é: você está gerando o cumprimento das profecias, das promessas? Mas Deus prometeu tanta coisa para mim. Mas você tem que gerar, tem que gerar. E diz aqui então Daniel, capítulo 9 do seu livro, não sei se você vai abrir aí, talvez não dá tempo, mas você vai ouvindo. Capítulo 9, versículo 2 diz: no primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E a partir daí você vai ver nesse capítulo a oração contrita, a oração quebrantada de Daniel. Tá? Então, ele está dizendo que ele leu as profecias de Jeremias pelos livros. E ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. E ele fez as contas dos anos, ele falou: mas está vencendo esse tempo. Então, quando ele foi agora gerar o cumprimento da profecia de Jeremias, e diz aqui que ele então voltou seu rosto para o Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Olha só, ele morava num palácio, mas vestiu-se de saco, significava tirar aquelas roupas luxuosas, aquelas roupas requintadas e colocar roupas, quem sabe, de escravo, uma roupa humilde, dizendo contrição de que eles sentiam nada, apesar de estar num palácio. E cinza na cabeça, o judeu significava humilhação. A cinza é o resto do resto do resto. Depois que você queima tudo, sobra só cinza. Não importa o que você queimar, vai sobrar cinza. Se alguém ficar debaixo de cinza, porque ele está debaixo do nada. E assim estava assim, ele ali colocou assim: vamos orar. E começou a orar: Senhor, cumpra a tua palavra. Senhor, nós precisamos voltar para Jerusalém. São 70 anos, Senhor, cumpra a tua palavra. E assim então ele foi gerando o cumprimento da palavra de Deus. Amém? Então,
O ministério profético compreende o tempo de Deus e entra em cooperação com Ele para gerar o seu cumprimento. Eu desafio você a orar, lembrar as profecias de Deus na sua vida, as promessas de Deus na sua vida e começar a orar: Senhor, cumpra, Senhor, para a tua glória. Ó Senhor, chegou o tempo e Deus, com certeza, Ele está esperando que alguém aqui coopere com Ele. Nós vemos que no tempo que Jesus nasceu, na plenitude dos tempos, era o propósito de Deus, mas havia uma profetisa, Ana, que muitos anos, ela ficou viúva muito jovem e já estava com idade avançada, e a Bíblia diz que ele ia todos os dias no templo e orava, esperando o cumprimento da promessa do Messias. Ela começou a ver, sentir os sinais acontecendo. Olha, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os sacerdotes não estavam entendendo o tempo. Ela entendeu e ia para o templo orar. Num tempo em que os sacerdotes estavam em decadência, havia corrupção no meio de toda aquela liderança religiosa, mas havia ali uma mulher orando. Também havia o Simeão orando. E o Simeão, inclusive, teve uma revelação que Jesus viria naquele tempo, olha só, já 4.000 anos de espera. Deus falou lá para a serpente lá, falou para Satanás que estava ali encarado na serpente: olha, da mulher vai nascer um que esmagará a sua cabeça. E todas as profecias do Velho Testamento apontavam para Jesus, e Simeão estava ali: se eu cumpra a sua profecia, sabe o que Deus falou para ele? Você verá o Salvador. Você não vai morrer antes que ver o Salvador. Também isso é importante. Você é imortal até que se cumpra todos os propósitos e todos os sonhos de Deus na sua vida. Tá bom? Você não vai morrer antes de cumprir, mas você precisa cooperar com Deus. Então Ana ia todo dia no templo e orava. Simeão estava ali, tanto quando Maria chegou com Jesus, Deus revelou: é esse aí, é esse menino. E Simeão tomou Jesus nos braços. Lembra aquela oração que ele fez? Senhor, despede em paz o teu servo, porque agora os meus olhos já viram a tua salvação. E ele fez ali palavras proféticas, ele liberou palavras proféticas para Maria, e a própria Ana, profetisa, saiu falando do menino para todo mundo: é esse aí, chegou aqui, o Messias chegou, já está entre nós. Aleluia. Tá? Sabe que nós estamos discernindo o tempo da volta de Jesus? Ele disse os sinais do tempo, dos tempos. Temos em Mateus 24, 25, o sermão profético, e outros textos de Marcos e Lucas são muito claros. Até alguns perguntaram: Senhor, mas quando vai acontecer isso? Aí Jesus então dá algumas dicas, né? Ele fala assim: isso aqui ainda são sinais apenas dos tempos. Mas ele fala: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E ele fala de uma geração que vai ver alguns sinais. Essas coisas vão acontecer e são sinais dessa geração que vai presenciar a volta de Jesus. Olha, gente, eu creio que Jesus, na minha humilde análise aqui das Escrituras, a volta de Jesus é iminente. Quer dizer, pode ser hoje, pode ser logo, tá? Alguns ainda falam: falta muito tempo, falta muito tempo. Olha, não fica nessa conversa não, tá? Prepare-se, porque havia aquelas virgens loucas, lembra? As virgens prudentes. A igreja é a noiva de Cristo, né? Jesus não tem 10 noivas. Ali fala de 10 virgens para dizer que a igreja é composta de muita gente. Mas boa parte dessa multidão que compõe a noiva de Cristo está sem o azeite na lâmpada. Está aí. Então, Deus, olha o que Deus fez para a sua misericórdia. Deus fechou os templos, de todas as igrejas, para que a igreja pudesse voltar a ser igreja. Tá? Então Deus tira o seu povo do templo para a igreja ser igreja. Igreja é isso, é você com sua esposa, é você com seus filhos, é a gente se comunicando, é a gente preocupado um com o outro. Igreja é corpo, igreja é relacionamento, igreja não é programação, igreja não é ritual religioso. A igreja estava para um caminho muito cerimonial, muito ritual, alguns até para shows, virou show gospel, né? O pastor show e as bandas. Gente, Deus não está se agradando disso. Ele fechou os templos. Por que será? Vamos discernir os tempos, né? Algumas profecias estão dizendo que nesse ano 2020 haverá um grande abalo. E o Espírito Santo já está soprando o seu fogo. Olha só. E quem estiver alinhado na ciência do tempo não será abalado, mas irá abalar as portas do inferno. Então há uma liberação profética sobre a sua vida, pois você precisa discernir os tempos. Que tempo nós estamos vivendo agora? Bem, é muito importante
Jesus estava criticando as pessoas do seu tempo, dizendo, olha, vocês oraram tanto pelo Messias, eu estou no meio de vocês, vocês não estão me reconhecendo. Veio para os seus e os seus não receberam. Depois ele lamenta, Jerusalém, Jerusalém, você não entendeu o tempo da sua visitação. Foi visitado pelo próprio Deus em carne. O Criador do universo, o Criador de todas as coisas, o Criador de toda a raça humana, estava aqui. E eles não discerniram. Então, que Deus abençoe você, te dê discernimento. Mas o mundo está sofrendo. Então, nesse momento, a igreja, ela não pode se esconder, ela não pode se omitir. Pelo contrário, você tem que ter uma palavra de ânimo. Essa frase do Tozer, um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa, uma igreja destemida, uma igreja ousada. Quando perseguiram os apóstolos, lá a primeira perseguição, em Atos capítulo 4, eles não ficaram orando, Senhor, vamos parar com essa perseguição, coitadinho de nós, não. Eles falaram, Senhor, dá-nos mais ousadia para pregar a Tua palavra e opera sinais e prodígios. Então, vamos pedir ousadia nesse tempo, para você falar com seu vizinho, falar com seu amigo, eles estão todos sem esperança. Você tem a palavra de esperança, você tem a palavra de consolo, para dizer, olha, não se preocupe, nós temos aqui uma vacina, ou temos como imunizar, nós podemos ficar blindados nesse tempo. E um vírus vai te pegar, mas é possível, sim, é possível, é lógico, vamos tomar aquelas precauções que são recomendadas, mas isso não é suficiente. Sabe por quê? Nós precisamos estar no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91 diz que se você estiver ali, você vai descansar à sombra do Todo-Poderoso, o Onipotente. Amém? Aleluia! Então, que bom estar com vocês reunidos nessa noite. Povo de Deus, povo abençoado. E que tempo é esse? Em João no capítulo 2, Jesus está conversando com a mulher samaritana e os discípulos foram buscar comida, porque foi aquele episódio que ele ficou ali parado em Samaria, e quando eles voltaram, eles falam, Jesus, trouxemos a comida, e Jesus deixou espantados, Desculpa, é João capítulo 4. Aí, mas Jesus, trouxemos a comida, e Jesus falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. E Jesus então os questiona quanto ao tempo. Não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos, vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Em outras palavras, simplificando, vocês estão faltam 4 meses para a colheita? Não, a colheita está pronta. Acho que eles olharam assim, eles estavam perto de uma plantação de trigo, aquele trigal, não sei qual era, mas olharam assim, não dá pronto não, Jesus, falta 4 meses. Você não está dizendo, mas a colheita está pronta. Eles não estavam discernindo o tempo. Jesus falou, já a colheita começou. Meu irmão, a colheita já começou aqui. Deus está permitindo toda essa situação para que o seu vizinho, o seu familiar, o seu colega de trabalho está lá desesperado, não pode se encontrar com ele, pode dar um abraço, não pode dar um aperto de mão. Você pode ligar para ele e falar assim, olha, eu tenho uma palavra de esperança para você. Olha, Deus é maior. A Bíblia diz que nós temos autoridade em nome de Jesus para fazer sinais e prodígios. Ele falou, no meu nome vocês vão expulsar demônios, no meu nome vocês vão curar os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Olha, coisa mortífera, gente, que tal aí o coronavírus, é uma coisa mortífera, não tenha medo, amém? E o Salmo 91 fala que não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, mas diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz que ele te livrará de todo mal, amém? Até da peste perniciosa. É um tempo de peste, né, irmãos? Está uma praga, mas ele livrará você da peste perniciosa. Salmo 121, que é um salmo de segurança, diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E fala, esse
esse Senhor maravilhoso não deixará vacilar meu pé, o Senhor me guardará de todo mal. Olha, o Senhor também não vai dormir, não vai nem cochilar, o Senhor guardará a minha alma. Olha, não me molestará o sol de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a minha entrada e minha saída desde agora e para sempre. Palavras que vão nos edificando, confortando, segurança total para o povo de Deus. Você está na rocha, a rocha é inabalável. A rocha é uma pessoa, a rocha é Jesus, amém? Você está seguro, muito seguro, sabe? O Senhor Jesus diz, eu estou convosco todos os dias, amém? Até a consumação dos séculos. A presença dele está com você. A presença de Jesus vai com você no trânsito, vai com você no trabalho. Se tiver que ir lá entrar no hospital, pode entrar. Se precisar atender pessoas, socorrer pessoas, não tenha medo. Você está abençoado, você está imunizado, você está protegido pelo sangue de Jesus. Amém? E o sangue é a proteção maior. Lembra lá no Egito, né? A última noite que eles estavam no Egito, eles celebraram a Páscoa, mas naquela noite o anjo da morte iria passar, e passou ali no Egito. E quando o anjo da morte passou para matar os primogênitos no Egito, isso aconteceu nas casas onde havia o sangue, ali aspergido na porta, o sinal do sangue, ali não havia morte. Significa que você hoje tem o sinal do sangue. O sangue de Jesus cobre a sua vida. Não haverá morte na sua casa, não. Amém? Não haverá. Você está livre em nome de Jesus. Vamos orar para que você tenha discernimento aqui. Entender esse tempo. Não é tempo de desespero, viu? Não é tempo de medo. É tempo do povo de Deus ser forte e corajoso. O mundo está tremendo. O mundo está abalado, né? Mas você está descansando no Senhor. E no Salmo 27 também, que eu quero encerrar aqui apenas para deixar uma palavra de segurança para você. Diz aqui, o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? A quem temerei? A pergunta que ele faz. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Amém? Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. E aqui há um apelo de Deus. Quando disseste, buscai meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Deus quer sarar essa terra. Não depende dos cientistas, dos médicos, não depende. Depende da igreja, do povo de Deus. Ele vai sarar a terra. Mas não tem da igreja se humilhar e principalmente se converter dos seus maus caminhos. Deus está fazendo a igreja, levando a igreja a uma reflexão profunda, colocando cada um dentro da sua casa para pensar como está a sua vida. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para proclamar as boas novas, para libertar os cativos? Você está preparado para levar esperança aos desesperados? Que Deus abençoe a sua vida, um pronunciamento de bênçãos para você, um pronunciamento de vitória para você, de esperança, tá? Creia no Senhor. Jesus usava muito uma expressão, não temas. As pessoas já para Jesus tremendo porque alguém na família tinha morrido, ou que estava com lepra, ou porque o vento do mar estava querendo derrubar o barquinho. Deus só falava, não temas, não temas, não temas. Então Deus está dizendo para você ser forte e corajoso. Não temas. Amém? Aí ele sempre fala, tenha bom ânimo, não temas. Deus colocava essas expressões de coragem nas pessoas. O grande encorajador, ele ativava a fé das pessoas. E Deus está ativando a sua fé, dizendo, não temas, não tenha medo, tenha bom ânimo. Amém? Aleluia. Não entre no desespero do mundo. O mundo está abalado, sim. Eles precisam ser abalados. Isso é porque o mundo estava aí na sua tranquilidade, e Deus mexeu com a rotina de todo mundo, abalou as nações. É um outro assunto que nós vamos falar mais para frente, sobre o abalo das nações. Hoje nós estamos falando sobre a igreja discernindo esse tempo. É muito importante e que Deus
Confirme essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.